essa vitória, aleluia, de Deus, e ele fica sem jeito para falar, mas talvez o testemunho edifica alguém. Talvez alguém está esperando ouvir algo da sua boca. Então conte aquilo que Deus tem feito, porque, aleluia, a igreja chegou aqui através de sinais. Glória a Deus! Coisas que Deus fez e o povo crer e seguir o mestre. E quantos precisam seguir o Senhor? Talvez precisa ser falado dos feitos do Senhor, para que alguém, aleluia, siga. Bendito Deus e amado Pai. Glória a Deus, aleluia. Por tudo, Pai, Senhor, até agora, Pai, já foi feito. E como costumamos dizer, Pai, o melhor, Senhor, até agora. Então, Deus, prepare o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, porque eu sei que a Tua serva, Deus, já está nas Tuas mãos, Pai. E eu sei que o Senhor vai falar, meu Deus. Então, prepare cada coração para ouvir a Tua palavra e fale, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Isso também, querido. Peço de voltar, à vontade. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Hoje eu fiquei meio preocupada porque eu fui trabalhar. Deu 6h40, eu estava lá nos Cavaleiros ainda. Eu falei, Jesus, não vou chegar a tempo. Pensei na missionária Cláudia, eu falei, qualquer coisa ela está lá. Aleluia. Porque Deus, Ele jamais vai deixar a sua igreja sem a palavra. Porque nós somos apenas um canal de transmissão. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra não é nossa, a palavra é do nosso Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 7. No versículo 7. Mateus 7. Todos encontraram? Então vamos lá. Tem como título essa passagem A Bondade de Deus. Glória a Deus. E diz assim no versículo 7: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amém? O versículo 12 diz: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia. Esta palavra aqui, irmãos, o Senhor Jesus falava com os seus discípulos. O Senhor Jesus estava ali ministrando esta palavra com os discípulos. Glória a Deus! Eram homens que caminhavam com o Senhor Jesus. Ele não está falando só nós que somos maus, porque nós já vinhamos do pecado. Então nós somos pecadores. Nós somos pecadores arrependidos, porém nós somos pecadores. A nossa carne, ela peca. Aleluia. Por isso Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. O versículo 7, que diz: pedir e dar-se-vos-á. Quantas vezes nós pedimos
clamamos. Aleluia! E às vezes nós achamos que o Senhor não está nem aí para a gente. Nós achamos que o Senhor Jesus, Ele nem ouviu a minha oração, porque Ele não respondeu. Aleluia. Mas nós aprendemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E tudo na nossa vida, nós devemos esperar a vontade do Senhor. Ah, então eu não vou pedir mais? Não, vamos pedir. Vamos continuar pedindo, vamos continuar clamando. Porque no momento certo, Ele há de responder. Aleluia. Tem momento que Deus nos responde rápido, porque foi aquela vontade dEle. Tem coisas que quando Ele demora um pouquinho mais, Ele quer que nós aprendamos algo com isso. Senhor, está demorando. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas uma vez eu pedi algo ao Senhor. Eu não me lembro nem o que era mais. Mas eu falava assim: Senhor, eu quero. E eu me lembro que eu falei uma vez e me veio à mente falar novamente. E eu novamente: Senhor, eu quero. Senhor, me dê essa vitória. E quanto mais eu falava e mais me dava vontade de falar. E quando chegou um certo momento que eu falei: Senhor, eu preciso. E eu vi que saciou aquela vontade de pedir aquilo. Irmãos, Deus fez eu entender que eu estava pedindo apenas de boca para fora. E quantas vezes nosso coração nos engana, achamos que nós estamos clamando a Deus com verdade, na sinceridade, e nós estamos apenas falando da boca para fora. Já teve dias de eu chegar na igreja, ajoelhar, orar. Peraí, eu vou orar de novo. Porque às vezes, irmãos, nós levamos no automático. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela minha chegada aqui no templo. Senhor, abençoa este culto, em nome de Jesus, amém. Nem meditei no que eu falei. Então às vezes nós esquecemos que nós temos o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E quando nós pedimos alguma coisa ao nosso Pai, nós vamos lá e nós falamos: Pai, papai, paizinho, né? Eu preciso disso. Hoje eu estava me lembrando que a minha mãe conta que esse dia eu falei na minha igreja lá que eu ia passear na igreja quando eu era criança, porque eu ainda não conhecia Jesus e meu pai levava a gente para passear na igreja. Mas a minha mãe também, quando era criança, ela ia passear na igreja, né? A palavra diz que ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem sabe num desses passeios a gente acaba ouvindo o que é bom, que é a palavra do Senhor, e acabamos nos convertendo mesmo, né? Então minha mãe disse que ela pedia o pai dela para ir na igreja com a vizinha, e meu pai dizia assim: não, você vai fazer o que lá? E meu pai não, meu avô dizia: vai fazer o que lá? Minha mãe disse que um certo dia ele falou, e quando ele chegou ele disse: ué, você não foi? Ela disse: papai, você não deixou, o senhor não deixou. Aí passou aquele dia. Outro dia ela pediu: papai, posso ir na igreja? E o pai disse assim: não, vai fazer o que lá? Ela correu, naquele tempo eles tratavam de porcos, ela correu no mato, tirou comida para porco, veio, cuidou dos porcos, cuidou de tudo, arrumou o vestido, deixou tudo pronto. Quando o pai dela chegou, ele falou: o que você está fazendo? Você não foi? Ele disse: papai, papai, posso? Pode. Ela na hora estava pronta. E quantas vezes a gente não está pronto para receber o que Deus quer nos dar? Aleluia. E aquele que faz pirraça com Deus? A minha tia foi o contrário. Papai, posso ir? Não, vai fazer o que lá? Ela entrou no quarto, se trancou, começou a chorar e bater, esbravejar. O papai chegou: o que é isso? É a tia Nilza, que estava presa no quarto, chorando e gritando. Ele entrou lá e ainda bateu nela. Olha só. Então nós temos que estar preparados para receber as vitórias de Deus.
gente clama e temos que esperar o momento certo. A hora certa é que Deus vai nos responder. Aleluia. Deus salve. Aleluia. A segunda parte do versículo diz: aleluia. Buscai e encontrareis. Buscai e encontrareis. Quantas vezes a gente pede e num dado momento a gente esquece de buscar. Mas o que é buscar? Eu quero algo do Senhor. Então eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar entrar em comunhão com Deus, intimidade com Deus. Porque Deus, Ele é nosso amigo. A Bíblia diz que Ele é nosso Pai e Ele é nosso amigo. Então tem momento que a gente pode mesmo, Senhor, eu vou sentar aqui, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Senhor, eu preciso disso aqui, preciso daquilo ali. Senhor, responde a minha oração. Eu pedi ao Senhor. Agora eu vou jejuar, Senhor, para que eu possa receber essa vitória. Porque, mas tem coisas que a gente não precisa jejuar. Não precisamos. Precisamos jejuar para que a nossa carne, nosso espírito fique forte. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito tem que estar pronto. O nosso espírito tem que estar pronto. Aleluia. Porque os ventos vêm, aleluia. As tempestades vêm na nossa vida e muitas das vezes nós, não estando alicerçados, nós vamos bambear de um lado para o outro e vamos acabar saindo da presença. Mas quando a gente está jejuando, buscando, intercedendo, a Bíblia diz que nós temos que buscar a Deus a tempo e fora de tempo. A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor constantemente. Aí muitas das vezes a pessoa diz: mas eu trabalho o dia todo, não tem como estar buscando o Senhor. Tem. Porque através do nosso pensamento, nós ligamos o nosso pensamento a Deus. Quantas vezes eu saio pelas ruas e falando com Deus: Senhor Jesus, me leva em paz, me guarda, me proteja. Senhor, estou indo para aquele trabalho hoje, o Senhor sabe como é naquele lugar. E às vezes eu até esqueço e passo falando mesmo pelas ruas. Irmãos, e Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa oração a todo instante. Aleluia. O outro versículo diz: aleluia. Batei e abri-se-vos-á. Aleluia. Batei. Como bater? Insistir com Deus. Insistir com Deus. Mas não é colocar Deus contra a parede, não, irmãos. Porque tem muitas pessoas aí que pedem, dizendo assim: Senhor, eu determino que isso aqui já é meu. Diante de Deus, irmãos, nós não podemos determinar nada. Nós não podemos mandar em Deus. Nós podemos pedir aquilo que nós queremos e mais, nós temos que dizer: Senhor, se isso for da Tua vontade para a minha vida. Porque tem coisas que muitas das vezes a gente pede e a gente diz: Senhor, não sei por que o Senhor ainda não me deu. Isso é bom para mim, é bom para minha família, é bom para a tua igreja. Por que o Senhor ainda não me deu? Porque não é da vontade dele. Não é da vontade dele te dar. Aleluia. Mas se você orou, jejuou, buscou, clamou, agora é só esperar. É só esperar. Tem uma outra palavra na Bíblia que diz que pediu e não recebeu, é porque pediu mal. Pediu mal. Muitas das vezes nós pedimos coisas a Deus que não vai ajudar a nossa caminhada, não vai ajudar a nossa vida de cristão. É coisas que vai apenas nos tirar da presença de Deus. São coisas que nós não sabemos, mas Deus sabe. Tem uma palavra aí no mundo que diz que Deus não dá asa à cobra. É mais ou menos isso. Porque se Deus talvez me desse um carro importado ou um carro bom, se Deus me desse uma conta bancária abastada, talvez eu não estaria
Porque nós não conhecemos a nós mesmos. Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus, Ele conhece o nosso hoje aqui, Ele conhece o nosso amanhã. Ele sabe tudo que vai acontecer na nossa vida desde sempre. Porque Ele é Deus. Aleluia. Então não desanime na caminhada. Não desanime se a sua vitória ainda não chegou, se a sua bênção ainda não chegou. Ah, mas o ímpio recebe e eu não recebi ainda. Mas o ímpio, ele não está caminhando para o céu. Jesus, Ele dá a vitória a todos quanto pedem. Quando eu me afastei do Senhor um tempo, eu clamava, o Senhor respondia. Foi uma das coisas que eu aprendi lá no mundo quando eu me afastei de Deus. Que Deus, Ele ouve a todos, crente e não crente. Deus, Ele ouve a todos aqueles que clamar a Ele, que pedir a Ele. Se for da vontade dEle, dá aquilo, Ele dá. Mas para subir, para entrar no céu, tem que ter o nome escrito no livro da vida. Então peça ao Senhor com sabedoria. Senhor, eu preciso disso, mas eu quero que isso seja bênção para a minha vida na Tua presença. Eu quero que receba isto para que venha somar na minha caminhada. Aleluia. A minha irmã estava pregando aqui, ó. Jesus te abençoe, minha irmã. Falei, eu não precisava nem de pregação. Porque uma palavra dessa já alimentou a nossa alma. Aleluia. Já me alimentou quando eu ouvi esta palavra. E a nossa irmã estava falando sobre a parente que teve um AVC, né? A minha irmã vai para 6 meses no hospital, teve um AVC hemorrágico e está lá nos braços do Senhor. E todos os dias, quando eu falo com Deus, eu digo, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Porque nós queremos muito que ela venha ficar novamente conosco. Mas tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Se Deus quiser, Deus vai curar. Se Deus quiser que ela volte para o convívio da família, Deus vai trazer. Mas se não pertencer a nós, esse regresso dela, a única coisa que eu peço ao Senhor, Senhor, não deixe que ela parta sem salvação. Porque a salvação nas nossas vidas é tudo de bom. É tudo para nós. Aleluia. Outro dia eu estava meditando sobre a eternidade. Porque nós falamos muito sobre a eternidade com Deus. Mas tem a outra eternidade, que é a eternidade sem Deus. E muitas das vezes nós pedimos muitas bênçãos materiais. Nós pedimos muitas coisas para viver nesta terra. E nós não sabemos o momento em que nós vamos partir daqui. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Porque Jesus está voltando. Irmãos, não é tempo de nos prendermos a bens materiais. Eu era muito preocupada com ter uma casa muito boa, com ter uma casa muito grande. Eu às vezes implicava com meu esposo até se quebrasse um pote dentro de casa. Mas irmãos, tudo vai ficar por aí quando nós partirmos deste mundo. Hoje eu estava ouvindo as pregações e eu ouvi 2 palavras que falavam sobre família. Porque as famílias já não estão se suportando mais dentro de casa. As famílias já não estão mais congregando entre si dentro de casa. É maridos brigando com a esposa e a esposa brigando com o marido, brigando com os filhos. E muitas das vezes, como eu, brigar por causa de um pote. Meu Deus. Achar ruim porque queimou alguma coisa, porque quebrou alguma coisa. A Bíblia diz que tudo vai ficar quando nós partirmos. Não levaremos nada dessa terra. Então aproveita a sua estadia aqui e se conserta com Deus o quanto você puder. Porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E aquele que não estiver preparado vai ficar. Aleluia. Essa semana eu conversando com meu netinho de 5 anos, eu disse para ele assim, olha meu filho, obedecer pai e obedecer mãe, obedecer vó, é um dos fundamentos da Bíblia. E se você não obedece, você não está obedecendo a Bíblia. Ele ficou olhando para mim. Porque, irmãos, é desde pequenininho que nós temos que começar a ensinar as verdades bíblicas. Porque às vezes nós deixamos os nossos filhos, nossos netos
netos, entrar de internet adentro, entrar pela televisão, só ver aqueles desenhos feios, horrorosos e não aprende nada da palavra. É tempo de ensinar. Aleluia. Porque quando Jesus voltar não vai ter desculpa. Não vou poder dizer: Senhor, eu estava muito ocupada clamando ao Senhor pela minha casa. Eu estava muito ocupada clamando ao Senhor porque eu precisava comprar um carro, uma bicicleta, uma moto. Eu precisava trocar de emprego. Eu precisava, Senhor, de algo material para a minha vida. E o meu espiritual, como é que fica? A Bíblia diz que Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. Embora ele não usou muito a sabedoria no final da sua vida, mas ele pediu a Deus sabedoria para que ele pudesse julgar, para que ele pudesse entender das coisas. E nós podemos também, irmãos, pedir a Deus sabedoria, porque a Bíblia diz que a sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Porque nós temos que entender que se nós levantamos é porque Deus permitiu. Se nós saímos de casa é porque Deus permitiu. Se eu trabalho é porque Deus permitiu. Eu vejo tantas pessoas reclamando pelos seus empregos e eu louvo a Deus. Eu sou faxineira. Eu faxino de segunda a segunda às vezes. Eu gosto do meu trabalho. Enquanto o Senhor permitir que eu continue nesse trabalho, eu vou continuar. Mas eu estou querendo parar, porque eu estou pedindo ao Senhor que me deixe parado um pouco, porque eu quero fazer a obra. Porque, irmãos, muitas das vezes nós queremos muitos bens materiais e esquecemos do que aquilo que Deus tem plantado no nosso coração de fazer. Aleluia. Eu tenho um projeto de visitar os hospitais, de fazer obra dentro dos hospitais, ou até mesmo por fora dos hospitais. Porque às vezes as pessoas só querem entrar lá dentro, mas do lado de fora ficam muitas pessoas que necessitam da palavra. E outro dia eu fui visitar a minha irmã. Quando eu cheguei lá, eu fiquei parada. Eu não tive ação. Mas aí é que eu digo, entra a preparação. Porque eu pedi e não recebi, porque eu não estava preparada para aquilo. E como eu vou me preparar para isso? No jejum, na oração, buscando do Senhor. Eu vi a situação tão apática, a situação tão difícil, sabe, que eu fiquei parada. Eu falei: Senhor, como fazer isso, Deus? Mas eu sei que é isso que Deus quer para a minha vida. Então eu tenho que um pouco desprender do mundo material. Eu tenho que me desprender um pouco das coisas materiais, das coisas que perecem, para que eu venha entrar mais no espiritual. Porque se eu trabalho muito, eu chego em casa e não consigo estudar a palavra. Se eu trabalho muito, eu estou cansado e não posso orar pelas madrugadas. Se eu trabalho muito, eu não tenho tempo para subir um monte. Eu não tenho tempo para ir nas consagrações. Não tenho tempo para buscar de Deus nada. É bom trabalhar, irmãos. É bom ter as coisas materiais. Mas muito melhor é ter a nossa vida na presença de Deus. Então vamos clamar ao Senhor, sim. Clamar como o cego Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E muitos vão querer que você pare de clamar, mas não pare, não desista, não desanime. Clama cada vez mais. Aleluia. Aleluia, oh glória. Se você não puder mover os seus lábios, se você não puder falar de boca para fora, mova pelos lábios. Diz que Ana queria um filho e ela clamava ao Senhor. Ela não podia, a alma dela estava angustiada e ela queria aquele filho. E ela abaixou, dobrou o seu joelho e ela apenas movia os seus lábios a ponto de acharem que ela estava embriagada. Mas sabe quando Deus ouviu o clamor de Ana? Quando Ana disse: eu te entrego. Aleluia. Eu te entrego. Ana pediu um filho, mas ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu darei para a tua obra. Aleluia. Porque Deus havia cerrado a madre de Ana. Então nos nossos dias de hoje, se
Se Deus tivesse cerrado a madre de alguém, pode fazer qualquer tipo de cirurgia, que não vai resolver. O próprio Deus é que tem que desfazer. Então Ana clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o pedido de Ana. E Ana foi lá no templo e levou o seu filho e entregou. Samuel foi um grande homem de Deus, foi um grande sacerdote. Aleluia. E depois que ela entregou Samuel para a obra, Ana teve outros filhos e filhas. Então quer dizer, Deus abriu a madre dele. Aquele era para a obra de Deus. E Deus deu outros filhos para ele. Então entregue para Deus aquilo que você está pedindo. Peça a Deus algo que vai acrescentar a tua fé. Peça a Deus algo que vai te aproximar dele. Porque a Bíblia diz que quando nós pedimos algo do céu, primeiramente as coisas do céu, as demais coisas nos serão acrescentadas. Muitas das vezes nós não precisamos pedir casa, nós precisamos pedir que Deus nos use na sua presença. E Deus vai nos dar uma casa. Nós não precisamos pedir a Deus coisas banais, que muitas das vezes para nós é uma coisa tão banal, mas nós queremos. Porque Deus, Ele nos dá. Deus, Ele dá tudo aquilo que nós pedimos, ou que nós precisarmos. Porque muitas das vezes nós pedimos algo que nós não vamos precisar. Então é o momento que Deus, Ele às vezes nos dá coisa bem melhor do que nós queremos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, pelo que Deus falar, que o Espírito Santo fale melhor para o coração. Palavra, né? Peço que duas palavras que nós ouvimos a Deus, que deu meu coração. Eu